até o Neto se rendeu ao Flamengo do técnico Tite. O Flamengo, isso é brincadeira, olha o que o Flamengo tá fazendo. Olha, o Flamengo vai ganhar tudo junto com o Palmeiras. Não é só por causa do futebol, é a organização, é a manutenção das pessoas. Boas notícias até para o técnico Tite, porque ontem o Gabigol foi a campo, já treinou junto com o restante do elenco. E não vamos esquecer que, assim, se existe um jogador que virou outro com o Tite, é o Everton Cebolinha. E após o Mister Jorge Jesus bater novo recorde mundial, a imprensa esportiva repercutiu essa boa atuação do time do Jorge Jesus, que inclusive falou sobre o Flamengo. É uma equipa que gosta muito de mim, também como era o Flamengo, e isso facilita as coisas. Olha o Jorge Jesus, hein, fazendo história da Arábia para o mundo. Conhece o Mister Jorge Jesus entrou para a história do futebol. Ele marcou época no Flamengo, um time que tem muitos rivais no futebol brasileiro. É isso aí, nação, é preparação para a partida contra o Fluminense. A imprensa esportiva aí falando sobre o Flamengo, sobre essa preparação do Mengão. Tem também aí o Mister Jorge Jesus batendo o recorde mundial no futebol. Vamos analisar tudo isso aqui, mas chega explodindo o dedo no like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, em homenagem aí ao Jorge Jesus, deixa o like no vídeo. Vamos fazer essa homenagem para ele, porque o Mister é o Mister, poxa. O Mister deu tudo aí pro Flamengo em 2019 e agora tá batendo recorde mundial lá no Al Hilal, batendo o recorde mundial no futebol. Vamos aqui analisar nesse momento. Chega explodindo o dedo no like, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Ceará, Pernambuco, escreva nos comentários se você é do Amapá, do Acre, se você é de Amazonas, Rondônia, Roraima. Escreva nos comentários de qual cidade você assiste nossos vídeos e coloca nos comentários já também. Vamos fazer o seguinte, o seu palpite para essa partida contra o Fluminense neste sábado, 9 horas da noite. Vou deixar os créditos aqui ao canal da Flá TV, ao canal do João Guilherme, ao canal do Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos juntos então analisar as últimas informações do Flamengo. A gente sabe que o Fla-Flu vai ser no Maracanã, pelo menos esse não mudou, né? Não, esse tá garantido. É melhor eu confirmar também com o Pedro Henrique Torre, porque a gente sabe que aí tem gramado, aí tem isso, tem aquilo, às vezes as coisas mudam. Tá confirmado pro sábado, Pedro. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, abraço aí para o Léo também, um beijo para Mari Pereira, Mari Spinelli, todos que estão com a gente nesse Sport Center. Fla-Flu confirmado, 21 horas, sábado, Maracanã. Não mudou nada, está confirmado já há algum tempo, porque a dupla também é responsável por gerir o estádio, tem essa gestão, por enquanto, provisória, estão na briga aí para ter a licitação definitiva, estão na briga da licitação para ter a administração definitiva do Maracanã e até está nessa guerra aí que o Cícero citou, que causa essa mudança de data essa mudança de estádio do Nova Iguaçu e Vasco. Pois bem, Flamengo e Fluminense no sábado, 21 horas, o Flamengo tem essa vantagem, abriu 2-0, tranquilidade, né, maior para o lado do Ninho do Urubu, porque pode perder por 2 gols de diferença, foi o campeão da Taça Guanabara, então tem um time bem seguro nessa temporada, é bem diferente do ano passado, quando tinha vencido o primeiro jogo por 2-0 e aí perdeu a segunda partida por 4-1, é um Flamengo bem mais seguro. E aí, boas notícias até para o técnico Tite, porque ontem o Gabigol foi a campo, já treinou junto com o restante do elenco, então muito provavelmente vai estar entre os relacionados, que não aconteceu na primeira partida, ele assistiu da cabine ao lado do Marcos Braz, questão de lesão muscular. O Wesley ainda um pouquinho atrás, também uma lesão muscular. E aí a questão agora é quando o Ayrton Lucas e o Pulgar vão voltar para campo. A expectativa é que hoje à tarde, no treinamento do Ninho do Urubu, eles já possam voltar. Algumas dores, eles saíram durante o Fla-Flu
primeiro Fla-Flu, algumas dores musculares, mas não preocupam ainda, mas a semana está passando, ainda não voltaram, fazendo trabalhos mais na academia, mas a informação é que não preocupam, estão trabalhando de acordo com o prazo do jogo. O Fla-Flu é só no sábado, 21 horas. Então o técnico Tite está mais tranquilo em relação a isso. O Flamengo deve ter todo o seu elenco para essa partida e, de fato, enfrentar o Fluminense, que vai contar com o retorno do André, que estava suspenso, uma peça muito importante para o técnico Fernando Diniz. Bruno. Só uma coisa, né, voltando até ali no assunto também dos jogos, né, a gente confirmou, e aí a gente tá vendo aí, atuando pouco com o Tite, né, o Gabigol e o Bruno Henrique nos jogos do Flamengo como treinador. Então, número de jogos e, olha só, o Gabigol só 15 jogos, então em 22, só 2 como titular. O Bruno Henrique até jogou mais, né, foram 8 jogos. Mas aí o Bruno completa um tempo, pelo menos, por jogo, né? O Gabigol nenhum tempo por jogo ele completa ali na média. É verdade, é. Não, só uma coisa, quer dizer, domingo à tarde não vai ter jogo no Maracanã. Não. Não. Que loucura. Tem algo isso, que né? é... Quer marcar uma peladinha lá, é isso? Ah, podia, né? Tem que pedir pra Flamengo. Não, porque é uma... É um horário nobre, né? Isso, né? É cultural, né? A gente não tá falando de um patrimônio, só um patrimônio esportivo. É um patrimônio cultural do Brasil, do Rio de Janeiro, que é você ter um jogo domingo à tarde no Maracanã. E tem a semifinal, 2 semifinais do Campeonato Carioca e nenhuma vai ser domingo à tarde no Maracanã. Sim. Entendo que tem as questões da televisão, tudo isso faz sentido e tal, mas não deixa de ser estranho. Mas você tem 2, uma tem que você ser. vai quebrando ali tradições importantes, né? Claro. E os campeonatos estaduais, hoje, assim, você já virou uma coisa normal, por exemplo, o estadual ser em outro estado. Né? É uma coisa de... Vai entender, né? Que, por exemplo, né, Mari, a gente que é de Minas, a gente fala assim, nossa, mas é legal o estadual que o time grande ainda vai pro interior. Isso. Já vai tão pouco pro interior hoje, né? Porque a tabela já é feita para muitas vezes o time do interior não poder mandar o jogo na casa dele e tal. E no Campeonato do Rio de Janeiro você vê muitas vezes também o time menor. Porque antigamente, eu sei que hoje tem questão de estrutura de televisão, tem muita coisa de estrutura de estádio, até de segurança. Até de VAR, né? Dependendo da competição. De VAR, que é diferente. Né? Mas, pô, antigamente você jogava que se fosse no campo do Olaria, do Madureira, era até uma coisa meio charmosa, né? Porque senão, o que fica desse campeonato, né? Mas de fato uma pena, porque como citou o Cícero, né? Volta Redonda, 10, 12 mil. E esse era o jogo que, pô, eu lembro no final de semana passado, pós-jogo que o Ramon Dias foi pro coletivo e ele falou, domingo que vem são 60 mil aqui de novo. Vai ter mais do que teve hoje, não vai. Não é problema no Nova Iguaçu isso, talvez o Nova Iguaçu até prefira não ter 60 mil vascaínos contra ele, claro, aí é direito de escolha dele. Ou até se essa organização e essa informação tivesse acontecido antes, ele já teria negociado esse jogo para ser em Brasília. Perfeito. E aí teria 70 mil pessoas lá. E pensaria na parte da arrecadação também, que para um clube como o Nova Iguaçu é super importante. Como ele fez contra o Inter, não é isso? Vai ser lá em Brasília, o jogo da Copa do Brasil? Sim. Mas assim, bom... Mas aí nessas coisas estranhas do nosso futebol, é muito louco que, assim, a gente fala sobre a estranheza do domingo à tarde não ter um jogo no Maracanã, e a gente passa por uma notícia de o Gabigol estar disponível e também passa como mais um, beleza, maneiro, massa. Não vai mudar... É claro, com todo respeito ao Gabigol e a história dele no Flamengo. Mas hoje não é um negócio que que a gente abre o jornal, o cara tá de volta pra semi, porque não é mais essa a notícia. É óbvio que é importante, ele tem essa possibilidade de retomar o espaço dele no Flamengo, mas não é mais uma notícia que se abre com tarja vermelha no jornal, né? Porque ele não é titular, né? E quando também não tem entregado, né? O Tite... É claro que assim, um time como o Flamengo, montar o 11 ideal do Flamengo é sempre muito difícil, até porque, olha, por exemplo, hoje em dia, lembra do Gerson? Lembro, aquele, né? Entendeu? Hoje você fala, monta o Flamengo ideal, hoje você monta o Flamengo ideal e tem o Gerson, você pode questionar, por exemplo, né? Até por como tá jogando o Dela Cruz, enfim, por como alguns jogadores se encaixam no time. E o Tite sempre gostou muito do Pedro, né? O Tite levou o Pedro para a Copa do Mundo. Né? Então, eu acho que é absolutamente normal que funcione assim. Mas, gente, é uma temporada longa, desgastante. Um time como o Flamengo, ele é montado para jogar todos os jogos possíveis de uma temporada, porque ele é montado para chegar em todas as finais. Sim. Já aconteceu, né? Então, cara, e sem brechas. Tem que contar com ele. Sem brechas nesse momento, assim. Porque não é que a gente está falando, o Tite gosta muito do Pedro, então você já tem o voto de confiança do treinador e tal. Mas é o desempenho, né? Ele não tá forçando a barra, né? Não, exatamente, tá completamente aliado ali, porque é o Pedro entregando e o Tite gostando da maneira como ele joga, como ele se comporta, como o Flamengo atua com o Pedro. Então, assim, tá difícil do Gabigol encontrar essa brecha,
Porque pelos lados também aumentou muito a concorrência, por dentro aumentou muito a concorrência, como centroavante aumentou muito a concorrência. Então, o momento é dele aproveitar muito quando ele tem oportunidade. E aí você vai contando com a lesão de um, com a lesão do outro, como agora, né? Uma Ele se lesionou, convocação. volta, convocação, abre espaço. O momento do Gabriel hoje é brigar para jogar no time do Flamengo, é brigar para entrar entre os titulares ou ser a primeira escolha do Tite como substituto. Não sei se o Pedro Henrique Torre está com a gente ainda, porque eu tenho, Pedro, eu não sei, eu acho que essa talvez seja, né, uma definição que está muito clara por parte do Tite, que é compreensível da nossa parte aqui, mas ela dura até um 0-0 no segundo tempo. Porque se está um 0-0 no segundo tempo, a arquibancada já começa a se manifestar de uma outra maneira, não é, Pedro? Até houve isso, né, Bruno? Naquele, por exemplo, no clássico contra o Vasco, que, enfim, o Gabigol entrou e teve a possibilidade, quer dizer, acho que o Gabigol começou até desde o início, mas ele teve a chance de fazer o gol da vitória e não conseguiu converter o pênalti, né? Porque, enfim, o Léo Jardim defendeu. E aí foi uma ducha de água fria, talvez fosse o momento do Gabigol retomar totalmente a sua confiança. Tinha jogado o jogo anterior como titular, enfim, tinha tido uma oportunidade, feito gol, e aí não conseguiu manter a chama acesa. Então tem faltado isso, o Gabigol era um grande rival, era o primeiro clássico ali que o Flamengo voltava ao Maracanã, e o Gabigol não conseguiu, de fato, manter a chama acesa, que fatalmente em outros tempos ele conseguiria. Então, acho que a torcida meio que compreendeu isso também aos poucos e abaixou um pouco essa rivalidade que tinha, uma rivalidade até meio sem sentido, parece, entre Pedro e Gabigol na torcida, né? Às vezes no estádio, porque vaiava o Pedro quando saía e exaltava o Gabigol quando entrava e às vezes até ficava meio quieto na saída do Gabigol e exaltava o Pedro quando entrava, enfim, uma coisa meio sem sentido. Então, o Gabigol é muito difícil, nesse sistema de jogo que o Tite apresenta, com 2 pontas, o Gabigol se encaixar nesse momento. Funcionou bem lá atrás com o Dorival, os dois jogando juntos ali, mas agora nesse sistema, principalmente, é muito difícil, a não ser que o Pedro dê uma brecha de lesão, claro que a gente obviamente não torce para que isso ocorra, ou suspensão, uma convocação, e aí o Gabigol possa ser testado ali. Mas até em alguns momentos o Bruno Henrique chegou a ser testado como centroavante no sistema com 2 pontas e tal. Então parece mais difícil o Gabigol se encaixar nesse quesito, a não ser que o Tite modifique essa estrutura do Flamengo. Mas está tudo dando tão certo, parece bem provável, e acho que o Gabigol é inteligente e compreende também esse momento, por mais que esteja chateado com a reserva, com certeza, porque nenhum jogador fica satisfeito. Teve aquele outro jogo que ele teve um pênalti, lembra? Que o Pedro foi bater, ele queria entrar para bater, aí o Pedro acabou... Não foi contra o Botafogo? Que ele fala lá perto do banco de reservas, né? Pergunta se eu posso bater. Acho que foi isso. Não foi, Pedro, contra o Botafogo? Eu acho que foi. Foi contra o Boa Vista, se eu não me engano. Boa Vista. Boa. Algum jogo no Maracanã. Boa. E tem o Bruno Henrique nessa história também, porque esse é um outro que, assim, teve toda aquela negociação para a renovação do contrato dele ou não, ele interesse do voando, Palmeiras, né? Ele estava voando, renovou o contrato. Mas assim, o Bruno Henrique tem que entender que um jogador no momento de carreira dele também e com a concorrência, também é um jogador que vai ter uma limitação de minutos. E não vamos esquecer que, assim, se existe um jogador que virou outro com o Tite, é o Everton Cebolinha. Né? Então não podemos perder isso de vista também. E em nenhum momento o Flamengo ele deu o recado de que ele contaria com os 2 jogadores, enfim, até quando eles pudessem entregar. Assim. Ele foi contratando a concorrência ali, né? Ele contratou, claro, ele perde o Bruno e aí ele contrata o Everton Cebolinha, que demora um pouco, mas ele foi agregando mais ao elenco e ele foi aumentando a concorrência. E aí, enfim, eles perderam espaço. E essa questão das renovações, elas estão ligadas também, porque quando o Gabigol começa a discutir a renovação de contrato dele, não é, Pedro? Ele era o titular do time. Ele era o titular. Sim. Sim. Não era, Pedro? Quando o Bruno Henrique renova o contrato, ele estava muito bem. Eu não sei se internamente no Flamengo já bateu assim, poxa, será que valeu ter esticado tanto a corda quanto o Bruno Henrique, né? Aceito todos os pedidos do Bruno Henrique. E não sei qual pode ser a influência dessa repercussão na renovação do Gabigol.
O Bruno Henrique não tem pelo menos não tem nenhuma informação de que o Flamengo tenha se arrependido em alguma questão de ter dado 3 anos de contrato ao Bruno Henrique. Está muito no início ainda desse novo contrato, né? A temporada está só engatinhando, mas ele vinha muito bem, né? Naquele momento ali, porque ele voltou muito bem de lesão. Era um dos principais, se não o principal jogador do Flamengo, meio que naquele tumulto ali do time do Sampaoli, deu vários escapes ali para aquele time sobreviver, especialmente, fez gol na final da Copa do Brasil, enfim, foi um jogador muito importante. O Gabigol, ele já vinha negociando lá atrás, quando era titular, depois caiu, virou reserva, mas o Gabigol é um caso muito mais complexo, que tem toda a idolatria em torno dele, o que ele já fez, os gols na final de Libertadores, o que ele fez nesse último contrato, e aí são números vazados superlativos, pelo que a gente tem de informação, não seriam tão absurdos assim, quer dizer, muito altos, mas não com desse tamanho que foram vazados, seria um aumento de 20%, algumas luvas assim, mas houve um acordo, segundo o empresário do Gabigol, houve um acordo verbal. E toda vez que o Marcos Braz, por exemplo, é perguntado sobre isso, não, a gente vai chegar a um acordo no momento certo, vai ser o melhor para o Gabriel e o melhor para o Flamengo. Só que o que é melhor para o Gabriel, o que é melhor para o Flamengo? O que isso quer dizer? Quer dizer que, de repente, o melhor para o Flamengo, o melhor para o Gabriel é uma saída? O melhor para eles é um tempo mais diminuto de contrato, eles têm que reduzir ali o acordo, o Gabriel e o seu agente vão aceitar reduzir o acordo que fizeram anteriormente, com mais 5 anos de contrato, enfim. É um caso muito complexo. E o Rodolfo Landim, o presidente do Flamengo, na comemoração da Taça Guanabara, embaixo, disse que o Gabriel não vai sair do Flamengo, mas a partir do dia 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato. Claro que ele não vai sair imediatamente, mas ele pode sair no fim do ano e aí jogar os últimos 6 meses já sabendo que vai defender outra instituição, outra bandeira. Então pode vazar a informação, a partir do ano que vem ele vai defender time X. E os últimos 6 meses podem ser ainda mais turbulentos para um Gabigol no Flamengo, ciente de que vai ser a sua despedida, né? 2 coisas. O que é melhor para o Gabigol e o que é melhor para o Flamengo, às vezes não é a mesma coisa, né? Às vezes a conversa também, cada um vai para o que é melhor para mim é aqui, o que é melhor para mim é aqui. Aí tem que tentar chegar no meio. Assim como o caso do Bruno Henrique, você pode até pensar, ok, eu quero encerrar o ciclo do Bruno Henrique. Eu quero o Bruno Henrique ano que vem no meu rival? Como que isso pega? Eu quero o Bruno Henrique ano que vem metendo num jogo decisivo aqui, metendo gol em mim. De que maneira eu vou encerrar esse capítulo com um ídolo, né, do meu clube, no caso do Gabriel, claro. né? Foi isso que impressionou a história da renovação do Bruno Henrique. Sim, lógico. Não, e o Tite, a última coisa que ele quer também é chegar e falar assim, gente, ou a gente fica ou a gente não fica com o Gabigol. Porque imagina que é essa situação. Vai lá, assina um pré-contrato, essa informação vaza, aí já sabe que ele vai jogar pelo YZH, e aí tá dentro do elenco, a torcida começa a pegar no pé, começa a tumultuar o trabalho do Tite, do elenco do Tite. Até para ele eu falar, irmão, vamos decidir isso agora, do que deixar isso na minha metade do ano. O mais importante é eu ter que lidar com picuinha de Gabigol, torcida, elenco, Flamengo, né? Pro Gabriel, acho que tá muito claro. E é um ano político, né, gente? Exatamente, tem isso ainda, né? E assim, acho que pro Gabriel, no caso, acho que tá tudo muito claro, né? Vão entrar em acordo ou não para negociar, para estender mais um pouco, mas agora não é tanto nas condições do próprio Gabriel, né? Sim. Que o Flamengo já apresentou o que espera dele, como pode oferecer mais para ele. Aí vem o Flamengo. O Flamengo, vocês estão de brincadeira, olha o que o Flamengo tá fazendo. Olha, o Flamengo vai ganhar tudo junto com o Palmeiras. Mas por quê? Não é só por causa do futebol, Veloso, Souza e Mexerica. Não é só por causa do futebol. É a organização, é a manutenção das pessoas, é saber como lidar, é saber como gastar o dinheiro, é ter o entendimento que um clube como o Palmeiras e o Flamengo precisa ganhar título. O Corinthians não. Olha o São Paulo, quantos anos o São Paulo ficou ficando só em cima da Sul-Americana, que jogou meio tempo. E o time de Jorge Jesus é o novo recordista mundial de vitórias seguidas. Com o gol do brasileiro Maicon, o clube da Arábia Saudita vence o rival e chega a 28 triunfos em jogos oficiais, um a mais do que o Daniel Santos de País de Gales. E após bater esse novo recorde, o técnico Jorge Jesus falou sobre o time do Al Hilal e comparou Al Hilal ao Flamengo. Obrigado, amigo Kleber. Aqui na Arábia Saudita
agora é meia-noite, portanto cheguei a casa depois do jogo. É verdade, igualámos o recorde do mundo de vitórias seguidas, 27 vitórias seguidas e 35 jogos sem perder. Tenho uma boa equipa, esta equipa faz-me lembrar muito o Flamengo. Tenho uma equipa que gosta muito de mim, também, como era o Flamengo, e isso facilita as coisas. Um grande abraço para ti e para todos os nossos amigos, e principalmente para a nação. Um grande abraço. Olha o Jorge Jesus, hein, fazendo história da Arábia para o mundo. Chico Garcia, a gente viu que ele trabalha muito bem aqui, que ele tem mesmo esse domínio, mas 28 vitórias seguidas em contextos diferentes é muita coisa. Qualquer contexto, você emendar 28 vitórias consecutivas, a gente tem que exaltar, não tem o que fazer. O Jorge Jesus, a gente muitas vezes torce o nariz pelas coisas que ele diz, por ter saído muito cedo, ter interrompido um trabalho. Eu tenho uma certa... digamos assim, né, uma mágoa, né, uma certa dor no coração pelo que ele fez com o Grêmio, né, naquele 5-0. O Flamengo dele foi... 5? 5 acontece, né, gente? Acontece. Tá. Um dos melhores times do século, dá pra gente colocar assim, o Flamengo dele. E fica aquela sensação dele ter interrompido, né? A gente não sabia até onde ele poderia ir, se ele ficasse um pouco mais. Ronaldão, você se surpreende com isso? Não, né? Não? Jorge Jesus, ele fez um trabalho maravilhoso aqui, tomou pancada no começo também, e a verdade é que são 26 vitórias sem o Neymar, hein? Porque o Neymar participou de 2. E tendo o Mitrovic aí, o cara da partida, de todos os jogos. Como você tá bem? Olha, posso falar uma coisa? Esse daí é o que aperta tá estudando, se dedicando. Nós temos que destacar esse cara aqui, ó. Olha ele aqui. Você conhece, né? O Mister Jorge Jesus. E vamos falar também desse outro rapaz aqui, ó. Ele aqui, ó. Neymar Júnior. Tem uma galera, ó. Michael. Tem uma turma boa aqui pra gente falar. Esse é o time do Al Hilal da Arábia Saudita. E essa imagem é um pôster comemorativo, porque no dia de ontem a equipe entrou para a história do futebol. Conseguiu o recorde absoluto de vitórias seguidas. 28 vitórias. Feito que começou a ser construído em setembro do ano passado. É isso mesmo. E de lá para cá, o Al Hilal do Jorge Jesus no campeonato saudita, que recebeu um grande investimento, com as equipes montando aí times mais competitivos. Os 4 maiores times de lá receberam muita grana e montaram boas equipes. E também na Champions da Ásia, simplesmente embalou 28 vitórias. Antes, o New Saints, do país de Gales, tinha conseguido 27 vitórias. Então a equipe dirigida pelo Jorge Jesus entra para o Guinness Book. E tem agora a meta, o objetivo de ampliar esse recorde. E números impressionantes. Foram 81 gols marcados neste período, com apenas 8 gols sofridos. E o que chama mais atenção é que este rapaz aqui, Neymar Júnior, ele participou de 2 jogos. Você se lembra, né? Ele foi contratado pelo Al Hilal. Ele já vinha se recuperando de uma lesão, aí ele demorou para estrear, fez 2 jogos, veio para a seleção brasileira, jogou pela seleção brasileira, e aí, no mês de outubro, ele acabou se machucando naquele jogo lá em Montevidéu, contra a seleção do Uruguai. O que torna ainda mais relevante o feito de Jorge Jesus e dos seus jogadores. Porque o Neymar, sem dúvida, foi a grande contratação da equipe. O Al Hilal, ele foi o 3º time do mundo a gastar mais em contratações na última temporada, perdendo apenas para Chelsea e Paris Saint-Germain. Fez um grande investimento, e boa parte disso em Neymar. E a sua principal estrela ficou de fora. E aí, Jorge Jesus mostra a sua capacidade. Com os grandes jogadores que ele tem em mãos, Milinkovic-Savic, Koulibaly, Bono, Malcom e Michael, os brasileiros que estão jogando muita bola, Renan Lodge, Mitrovic, né, Rubem Neves, montou um timaço. Mas não é toda hora que se monta um timaço, tem um grande elenco e as coisas fluem. E mais uma vez, com o Mister Jorge Jesus, fluiu.
Ele fez no Al Hilal até o momento o que ele conseguiu não fazer no Flamengo de 2019 e início de 2020. Tinha grandes jogadores, esses jogadores assimilaram o que ele pensa, entenderam o que ele quer, houve uma afinidade e quando isso acontece, o trabalho do Jorge Jesus é capaz de feitos extraordinários. O time já está garantido no Super Mundial de Clubes no meio do ano que vem nos Estados Unidos e provavelmente pode estar na Champions da Ásia na grande final, ser campeão, se classificou agora para a semifinal ao vencer o Al Ittihad, né, do técnico Marcelo Galhardo, que perdeu 4 seguidas para o Jorge Jesus. Jorge Jesus assumiu a paternidade do Marcelo Galhardo, ganhou 4 seguidas e ao vencer o time do Galhardo, o Al Ittihad, o time do JJ avançou para a semifinal da Champions da Ásia, vai pegar o Al Ahly e tem grande chance de ser campeão. E pode participar da Copa Intercontinental no final do ano e já está garantido no Mundial de Clubes. Mas uma coisa eu gostaria de falar aqui nesse vídeo. Vou mandar logo a real. Tem muita gente aqui no Brasil que gosta de desmerecer o trabalho do Jorge Jesus. E eu entendo isso, porque ele fez muito sucesso no Flamengo. Ele marcou época no Flamengo. Um time que tem muitos rivais no futebol brasileiro. Praticamente todos os outros times são rivais do Flamengo. Então o trabalho dele aqui incomodou muito e abriu portas para outros treinadores, portugueses ou não, virem para cá e se estabelecerem. Abel Ferreira, Pedro Caixinha, Luiz Castro, Vojvoda e tantos outros, depois do que ele fez no Flamengo, criou-se uma convicção no futebol brasileiro de que investir num técnico estrangeiro e de preferência português era o caminho mais indicado. Mas aí, né, quem não torce para o Flamengo, quem é rival, faz bico, fala, esse cara aí, treinador fraco, deu sorte, porque pegou aquele time do Flamengo, e agora tá aí, pegou o Al Hilal, vão falar que é na Arábia, aquela coisa toda, mas montou um grande time. E quem é que consegue 28 vitórias seguidas, mesmo na Arábia lá? Toda hora tem campeonato árabe, por que não vencem 28 partidas seguidas? Então, ele tem um mérito muito grande. Tá então, nação, as últimas informações do Flamengo, tá aí o Jorge Jesus batendo recorde mundial lá no Al Hilal, hein? Um excelente técnico, ficou na história do Flamengo e agora vai ficar na história também do Al Hilal. Então é isso aí, nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado que daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo para vocês. Tamo junto, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.